2, gente, bloco 1, então, continuando. Beleza, finalizamos ali, foram reconhecidos os direitos humanos no âmbito internacional pelos países, proclamados alguns documentos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, pactos de direitos civis e políticos, tá? Mas agora a gente precisa que isso efetivamente passe a valer dentro do ordenamento, né? Porque a gente já sabe que o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à individualidade, ali são direitos humanos, né? Mas tá, isso se materializa só nisso, né? Só no meu direito à vida, direito ao trabalho, mas que tipo de trabalho? Que forma de trabalho? Qual a minha jornada de trabalho, né? O meu direito à vida, tudo bem, eu posso ter uma vida, mas uma vida horrível, uma vida pobre, miserável. Que tipo de vida, então, que é direito, que essa declaração reconhece, né? Direito a ter uma vida, mas viver com uma doença terminal, né? Então, assim, que tipo de vida? Especificamente o que é direito humano, então, né? Um exemplo, né? Aí bugou um pouco, né? Como assim? Né? Como que isso se traduz, né? Então, o direito humano, efetivamente, eu preciso traduzir isso, né? Eu preciso traduzir isso para compreender dentro do âmbito interno de cada estado, como que a gente aplica ele, aonde que ele tá, em qual das relações ali, em qual momento em que a gente está violando um direito humano, né? Como que a gente traduz isso? Então, cada constituição, gente, de cada país vai traduzir isso pelos seus direitos e garantias fundamentais, tá? É assim que o Estado traduz o que é direito humano para ele, dentro do âmbito daquele Estado, tá? Então, no nosso caso, nós temos direitos e garantias fundamentais previstos lá no artigo 5º, nos seus 74 incisos, tá? Lá estão todos os nossos direitos e garantias fundamentais, tá? Mas ali a gente tem também, no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas do nosso Estado, coisas que não podem ser mudadas de jeito nenhum, tá? Então, isso dali são, tecnicamente, direitos humanos, né? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aqui a gente encaixa os nossos direitos humanos, então, tá? Em âmbito interno, dentro do Estado, tá? Porém, para o direito, para a doutrina, a gente tem um direito só, que é reconhecidamente absoluto, né? Porque daí, vejam, todos os direitos humanos, eles não podem ser, eles somente são relativos quando um colide com o outro. Lembram que eu falei para vocês da tábua de salvação? Fora isso, eles não são relativos, tá? Eles são absolutos para todo mundo. Porém, direitos e garantias fundamentais não são absolutos. Lembram? Né? O meu direito à vida não é absoluto se eu estou em estado de defesa, né? Se eu estou em guerra declarada e eu trair a minha pátria, eu posso ser morta por fuzilamento, tá? Então, o meu direito à vida, nesse caso, não é absoluto, né? O meu direito à liberdade de expressão é um direito e garantia fundamental. É absoluto? Não. Pode ser tolhido, né? O meu direito a trabalho pode ser, em algum momento, restringido. O meu direito a livre acesso à locomoção, em alguns momentos, ele pode ser restringido, né? Estado de sítio, estado de defesa, né? Vai ter a restrição aí da onde as pessoas podem ir, para onde elas podem ir e vir, né? Então, meu direito de ir e vir não é absoluto, tá? Veja que por conta disso, difere dos direitos humanos, né? Dos direitos humanos reconhecidos lá nas declarações. Aquele ius cogens, aquele sentimento de igualdade entre todos, o direito à vida, tá? Esse sentido de direitos humanos é diferente dos direitos e garantias fundamentais, tá?
que são previstos no Estado, porque todos eles são relativos daí. Veja que nesse sentido é diferente, uma coisa é diferente da outra. Os portugueses falam que a gente tem um núcleo duro, né, um sentido rígido de direitos, que são os direitos humanos, e nós temos os direitos mais, que daí seriam e daí seriam direitos relativos, que são as garantias de direitos individuais previstos na Constituição deles, né? Então eles se referem a esses direitos que são relativizados como mais, é uma expressão que eles utilizam, tá? Então veja, isso também alterna de país para país, tá? Então, a gente sim tem dentro do direito interno essa relativização daí, tá? O que não é relativizado, que é um direito considerado aí absoluto para a doutrina nossa brasileira, é a tortura, tá? Ela é vedada em qualquer hipótese, não importa o que esteja acontecendo, ela é vedada. E o direito de não revelar o conteúdo de confissões também é absoluto, tá? Isso também ele não pode ser alterado sobre hipótese alguma, tá? Então, essas são as hipóteses aí de direitos que não são relativizados, e a tortura é um deles, tá? As garantias de direitos humanos, então, as primeiras garantias previstas na nossa Constituição Federal vai estar lá no parágrafo 3º do artigo 5º, né, que é a forma como que esses direitos internacionais vão ser internalizados. Isso foi incluído em 2004, e antes disso, gente, era votação simples, tá? Não precisava ser 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, antes a votação era simples, em única casa por maioria qualificada, 50+1, tá? Então, antes era mais fácil, antes de 2004, que os direitos humanos, os tratados de direitos internacionais passassem a valer dentro do nosso ordenamento. Votou em uma das casas do Congresso Nacional, aí por metade mais um, tava valendo, tá? Agora não, 2004 para frente mudou. Então, o que aconteceu, gente? A gente teve um tratado internacional que foi aprovado pela essa maioria simples, né, por esse processo legislativo anterior a 2004, antes da emenda 45. Por conta disso, a gente tem o nome do pacto, é o Pacto de São José da Costa Rica, né, e o pacto, por conta disso, ele ganhou uma conceituação, aí, uma criação doutrinária, né, uma criação jurisprudencial, não doutrinária, do nosso ministro, o que se aposentou, fugiu agora. O que iniciou, que era o relator da Lava Jato, que se aposentou. Daqui a pouco eu lembro, tá? Então, ele fez uma criação jurisprudencial dizendo que o Pacto de São José da Costa Rica, ele tem um status supralegal, tá? Por que supralegal? Porque ele estaria abaixo da Constituição e acima das leis. Porque depois da emenda 45 de 2004, como a votação passou a ser complexa, como na forma de emenda constitucional, né, de PEC, então, que é para alteração da Constituição, os tratados internacionais com a votação nesse novo formato passaram a ter status de emenda constitucional. Por conta disso, eles não ficam nesse limbo, não é nem legislação infraconstitucional e nem emenda constitucional, tá? A única que vai ter esse status supralegal, né, acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição, é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Desnecessário isso, totalmente desnecessário. Desnecessário, inclusive, é a inserção do parágrafo 3º, que nem eu já comentei para vocês, né? Mais desnecessário ainda, porque recrudesceu o processo legislativo aí para internalização dos tratados de direitos humanos, tá bom? O Pacto de São José da Costa Rica, então, ele alterou o artigo 5º, tá? Ele incluiu o inciso 50, 67, tá?
na Constituição Federal. E vocês conhecem esse inciso, tá? Ele diz assim: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, tá? Então, o Brasil, em um primeiro momento, também aceitava a prisão por dívida do depositário infiel. Desculpa, antes, isso daqui é antes da emenda, do pacto, perdoem, tá? Então, em um primeiro momento, ele aceitava a prisão civil do depositário infiel. Gente, devedor de cartão de crédito, devedor de carnê das Casas Bahia, gente que tava devendo que fazia compra de calcinha, tava devendo, era presa, tá? Coisa absurda, abarrotamento das cadeias, tá? Pós, então, o Pacto de São José da Costa Rica, excluiu-se do inciso 67, tá? Do artigo 5º da Constituição Federal, o finalzinho lá, e a do depositário infiel. Então, hoje, a única prisão civil por dívida, vocês já sabem disso, tá? É a de devedor de pensão alimentícia, tá? Voluntária e inexcusável, tá bom? Isso foi uma implementação da Carta Americana de Direitos Humanos, tá? Carta Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. Por que ele foi apelidado? Pacto de São José da Costa Rica é um apelido para Carta Americana de Direitos Humanos, tá? Por quê? Porque ele foi esse evento, né? Essa reunião, ela aconteceu em São José da Costa Rica, aqui na América Latina, tá? Por isso. Então, nesse pacto, né? Ele fala que no artigo 7,7, ele vai falar assim: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente, expedido em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, tá? Porque ali a obrigação alimentar, né, de pagar pensão alimentícia, continua valendo por conta da emergencialidade, né? Então ninguém vive de vento, por isso mantém-se essa possibilidade dessa prisão, tá bom? Essa previsão também tá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 11, tá? E lá fala que ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual, tá? Aqui aí influencia em tudo, tá? Então, a prisão do depositário infiel decorrente de contratos de depósito, alienação fiduciária, depositário infiel judicial, aquele que recebe o bem como fiel depositário, consome o bem, tá? Também não pode mais ser preso. E aquele foi dado a guarda do bem, né? Porém não pode. A súmula, gente, do STJ é a súmula 304, então, que diz que é ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial, tá? Também 305 vai falar pra gente que é descabida a prisão civil do depositário quando decretada a falência da empresa sobrevenha a arrecadação do bem pelo síndico, tá? Então, também não pode haver. Então, essas súmulas, elas reconhecem algumas figuras equiparadas ao que foi reconhecido ali no pacto, tá? 419 também, descabe a prisão civil do depositário infiel. Gente, isso daqui em 2004 foi uma mudança muito grande, porque o inadimplemento, ele subiu nas alturas, tá? Então, se você não é mais preso por não pagar a sua dívida, eu vou continuar devendo, né? Aí a gente teve que começar a ter algumas alterações, inclusive processuais, né? Então, o processo, vejam o que gerou, né? Em 2004, a Emenda Constitucional 45, ela alterou também o Código de Processo Civil. Então, antes a gente não tinha um processo sincrético, né? Tinha que ajuizar primeiro uma ação ordinária de reconhecimento de dívida. Posteriormente, você tinha que ajuizar uma execução. Então, eram duas ações iniciais separadas, né? O processo de execução, inclusive, você tinha que citar novamente aquele devedor para te pagar, né? Sendo que o judiciário já tinha reconhecido que aquela pessoa devia, tá? Após isso, gente, após a Emenda Constitucional 45 de 2004, como, né, óbvio que previram que a incidência de devedores ia aumentar muito, né, de insolvência
Então, o que eles fizeram? Eles transformaram aí uma primeira alteração, uma primeira modificação do CPP de 73 e eles colocaram o processo como sincrético. O que quer dizer isso? Tem uma sentença condenatória ou uma sentença declaratória, né, de dívida ou condenatória de um valor líquido, X, tá? De alguém que deve para outra pessoa. A pessoa que o credor, ele não precisaria mais ajuizar uma nova ação, daí pelo rito executório. Ele simplesmente tinha que atravessar uma petição. Hoje em dia, né, a gente tem aí um outro momento, né, tem os cumprimentos de sentença, também alterou um pouco. Então, ele tinha que simplesmente pedir o início do cumprimento de sentença. Era algo rápido, muito mais célere, né? Muito mais ágil do que se existe hoje, né? E o procedimento também alterou, né? O título das ações executivas também está muito mais rápido. Tem a justificativa em 15 dias. Não pagou, começa a fase de expropriação daí, tá? Então, assim, todas essas alterações, sim, foram muito por conta disso também, da emenda, do reconhecimento de que alguém não poderia ser privado da sua liberdade por conta de uma dívida, tá? E também para que não houvesse uma insolvência, então, generalizada, né? Porque a partir do momento em que isso ocorre, as pessoas, o comércio em geral e a economia cede, né? Tende a ruir, tá? Isso também foi para evitar esse tipo de acontecimentos. Claro, hoje, depois de 2015, aí a gente teve toda uma reformulação dessas questões também, né? Uma reformulação considerável, com medidas atípicas de expropriação, né? Então, hoje em dia o processo ele corre muito mais ao interesse do exequente do que ao bel prazer do executado, né? De repente ocultar o seu patrimônio, tá? Hoje em dia, algumas penalidades recaem sobre a pessoa do devedor. Isso faz com que as coisas mudem um pouquinho a figura aí, né? A ordem do jogo, tá? Então, o controle, gente, de convencionalidade é um exemplo. Esse controle de convencionalidade dos direitos humanos dentro da nossa Constituição Federal, a gente vai perceber isso daí quando alguma coisa, algum ato que acontecer dentro do ordenamento interno nosso violar direitos humanos, tá? Pode ser entre particulares, daí é a única hipótese, tá? E pode ser do estado, do município, ou da própria União, daí, em face do particular, tá? Isso é a única hipótese em que a gente consegue essa previsão aí, tá, gente? Então, que é o controle de convencionalidade. O que é esse controle? Então, é importante vocês saberem, tá? O conceito. As normas constitucionais devem passar por um controle de convencionalidade, que é a análise da validade da legislação, vendo sua convencionalidade. O exemplo disso, gente, é o caso de tatuagem em concurso público, né? A convencionalidade dessa regra em que quem vai prestar concurso público não pode ter tatuagens. Hoje vigora basicamente essa regra só para quem vai prestar concurso público para Forças Armadas ou vai integrar as Forças Armadas e tem alguma tatuagem ofensiva às Forças Armadas, tá? Aí é a única hipótese em que aquela pessoa não vai ser admitida. Mas antes, gente, havia de regra, quem tinha tatuagem não podia fazer concurso público, né? Então, veja, a cultura e a convencionalidade, né, daquela regra para aquele momento da história, para aquele momento cultural em que a gente vive. Hoje é difícil quem não tem uma tatuagem. As pessoas mais antigas, as pessoas um pouco mais convencionais, né, não aceitam esse tipo de coisa. Mas, assim, a grande maioria hoje, inclusive da população jovem, tem tatuagem, né? Então, qual que seria a lógica da gente manter uma regra dessa, né? Então, isso caiu em desuso, tá? Então, essa convencionalidade, gente, ela é feita dentro do próprio país, tá? Essa convencionalidade da legislação em prol e em consonância com as declarações de direitos humanos, tá? Isso é feito internamente pelos próprios órgãos aí fiscalizadores, né? Então, a gente tem no caso do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar,
nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito policial, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, tá? Isso também foi uma alteração incluída aí pela Emenda 45 de 2004, por conta dessa modificação aí de pensamento mesmo, tá? Então, o que acontece? Caso seja uma grave violação de direitos humanos de um particular, pode ser de um particular com outro particular daí nesse caso, tá? Vai ter ali do PGR, esse PGR ele tem que, claro, geralmente são casos notórios, né, gente? São casos em que a notoriedade daquela violação de direitos humanos ganha amplitude nacional, isso por conta aí de reportagens, da mídia, tá? Então, o PGR, ele vai e suscita a análise, a competência da análise daquele caso para o STJ, tá? Para os ministros do STJ. Então, ele tira o processo originário da Justiça Estadual, um inquérito comum, tá? Da Justiça Estadual e joga para a Justiça Federal, tá? Aí a competência vai ser da Justiça Federal, quem autoriza é o STF, tá bom? A gente tem dois casos aqui em que um foi concedido esse deslocamento de competência e em outro não foi concedido. O primeiro deles todo mundo já deve ter ouvido falar e o segundo nem tanto. O primeiro deles é da Dorothy Steng, né? Daquela missionária na questão dos cortes ilegais de árvore na Amazônia, índios, lembram? Então, o caso dela foi uma grave violação de direitos humanos e não foi concedido esse deslocamento de competência. Já do caso Manuel Matos, foi concedida, tá? Então, assim, o que se analisou ali, eu não lembro o porquê não foi concedida, mas não foi concedida, tá bom, gente? A gente já segue aí com os próximos impactos, tá? Dessas alterações na nossa Constituição Federal.